Então, amém? Gente, seguinte, hoje, então, é o nosso encerramento, né? Só contextualizar para vocês duas, Marcela e Ariane, nós fizemos a Trilha Francisco, que começou desde lá do chamado, né, a ser missionário digital, e no meio do caminho a gente foi percebendo que Deus nos chama a ser comunicadores antes de ser missionários digitais. Então, a gente teve várias aulas. Teve aula sobre escuta, teve aula sobre a questão do diálogo, teve aula também sobre a questão de ter coragem, sabe, de ir. Teve um professor aqui que falou assim, que eles fundaram uma banda de forró para a internet sem ter sanfoneiro. Né? Foi uma loucura, assim. Então, mostrou a importância de ser usado no Espírito Santo, de ter coração missionário. E aí, agora, a gente vai encerrar com vocês, né, a aula assim, mais esperada é essa do planejamento e da implantação da PASCOM. Todo mundo está assim, PASCOM, 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 PASCOM. Então, não fique acanhados, como, né, às vezes vocês olham aqui e veem poucas pessoas, mas a gente grava as aulas e manda no grupo no WhatsApp, né, e a gente vai colocar também no nosso canal no YouTube. Então, assim, muita gente assiste, que não pode estar aqui porque está em missão. Teve um dia que estava eu e o Tiso aqui, que nem foi só nós dois, foi tipo nem podcast, mas depois a gente recebeu os testemunhos de pessoas que assistiram a aula. Então, nem nós vamos continuar, assim, com poucas pessoas, mas na certeza vai ter muita reprodução. Sim. E também o mais importante que Jesus está aqui no nosso meio, né? Então, nós vamos ter dois momentos. O primeiro vai ser com a Ariane e depois vai ser com a Marcela. O link, né, inspirar, a gente coloca outro link, eu mando para vocês rapidinho. Né? E é isso. Vamos rezar, então, pedir que o Espírito Santo nos conduza, né, para que a gente possa ser muito feliz nessa noite e sejam muito bem-vindos à Trilha Franciscos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, nós queremos entregar tudo que nós vamos viver nesse momento. E assim como o Papa Leão XIV falou dessa revolução industrial que está acontecendo através da inteligência artificial, nós queremos ter coração missionário e atingir milhões e milhões de pessoas através do nosso sim, através do nosso testemunho. Por isso, Jesus usa de nós, nos capacita nessa noite, para que possamos viver o Evangelho e divulgar o Evangelho. Te pedimos o socorro pelas mãos do nosso anjo da guarda, que ele possa conduzir, né, as nossas amigas que vão estar partilhando o conteúdo conosco, mas também nós que vamos estar aqui recebendo desse conteúdo, né, e transformando ele em missão. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá. Vamos começar, então, com Ariane Subtil. Ariane Subtil, design gráfico e cantora católica. Ela é fundadora da missão Coração de Terezinha, design gráfico, especialista em gestão de projetos e cantora católica com mais de 10 anos de experiência na área de comunicação. Eu e a Ariana trabalhamos juntos numa agência de comunicação lá em Governador Valadares, uma agência de comunicação católica. O desenvolvimento de projetos criativos e identidade visual. Já atendeu importantes instituições católicas, como a Canção Nova, a Pastoral Familiar,
e entre outras. Tem livros aí do Revolução Jesus que foi a Ariane que fez capa, hein? Atualmente trabalha como freelancer e também como designer na entidade CDL Governador Valadares. Na música, idealizadora do projeto Coração de Terezinha. Gente, vocês têm que ver a Ariane cantando. Oh, Jesus! Uma missão evangelizadora inspirada na espiritualidade de Santa Terezinha, do Menino Jesus. Como cantora, foi semifinalista do Festival Vem, Voz, Música e Evangelização, da TV Evangelizar. Chorei até no dia que cantou lá ao vivo, eu chorando de cá, né? Cantando em Curitiba e eu chorando aqui. Né? E indicada pelo troféu Louvemos ao Senhor de 2022. Ariane, seja bem-vinda, meu amor da minha vida. Né? Vem nos ensinar, né, como Santa Terezinha, né? Planejar é um ato de amor. Ei, gente, quero mais uma vez dar boa noite a todos vocês, dizer que é uma alegria estar aqui, Fábio, desde o momento que você me convidou, senti mesmo, assim, um quentinho, né, no coração, de poder falar e expressar de Deus, e principalmente trazer um pouco da minha profissão também, da minha atividade, né, que a gente lida com planejamento no cotidiano, né? A todo momento a gente está nesse furacão aí do dia a dia. E eu achei muito interessante porque eu vou poder falar um pouquinho do meu dia a dia mesmo, né? Trazer um pouco da minha vivência, daquilo que eu tenho trabalhado em mim mesma e tentando cada vez mais melhorar essa parte do planejamento. Então, eu quero, na verdade, partilhar com vocês um pouquinho dessa vivência, tá? Que seja uma noite realmente de troca entre nós. E eu sou agora um instrumento aqui com vocês, né? É um canal que vai levar a vocês aí conceitos, elementos para que ajudem aí no dia a dia também no servir missionário de cada um. Eu vou compartilhar com vocês um material que eu preparei, pode ser, Fábio? Eu estou no celular, então pode ser que a gente tenha alguma aí. Claro, boa parte. Mas a gente vai compartilhar aqui, vamos lá, iniciar a transmissão. Já está compartilhando aí? Vocês conseguem ver? Sim, sim. Sim. Conseguem? Ah, que ótimo. Talvez eu não apareça, né? Pelo celular eu não consigo aparecer aqui para vocês. Não sei se vocês conseguem me ver. Conseguem ou não? Não, só a apresentação mesmo. Tá, mas estão me escutando, me ouvindo bem? Sim, tá tranquilo. Tá, eu prefiro que vocês possam ver a apresentação, porque a gente fica mais atento também tendo visual, né? Para que a gente possa assimilar melhor. Então, o Fábio aí já trouxe, né? Falando um pouquinho sobre mim, um pouquinho aí sobre a minha trajetória, e eu quis trazer também, mas não no sentido de falar muito sobre mim, mas no sentido mesmo de contextualizar, né? De colocar para vocês, assim, o meu cenário e como o planejamento me ajuda nesse cenário. Então, o Fábio trouxe, eu já sou designer gráfico, me formei já em 2012, hoje eu atuo na área como design e também como cantora católica. Então, eu tenho essas duas frentes na minha missão que eu preciso estar tendo equilíbrio para lidar com essas duas frentes. E aí ele trouxe também sobre o projeto Coração de Terezinha, né, que eu
que eu faço esse trabalho de evangelização, e com muito carinho também, eu sou admitida na Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares, da comunidade aqui de Santa Elizabeth, de Coronel Fabriciano. E também sou filha, sou irmã, e sou tia de sobrinhos aí lindos, trouxe aqui para vocês darem uma olhadinha. Aí, ó. Quando eu estava montando a apresentação, essa é a Ana e o Bento. Eu pensei assim, gente, eu acho que eu vou colocar a foto dos meninos. Por quê? Essa foto, ela traz muito mesmo do meu dia a dia. Muitas vezes eu estou aqui dentro de um trabalho, dentro de um planejamento, e eu preciso parar tudo que eu estou fazendo para socorrer aí os meus sobrinhos, para estar com eles. Essa foto foi de ontem, e eu quis trazê-la porque acredito que vocês também lidam aí também com os imprevistos do dia a dia. Então, eu quis trazer para que a gente possa ficar um pouquinho mais próximo da nossa realidade. Hoje, essa é a minha realidade, de estar lidando com planejamento, com cronograma, ao mesmo tempo com as coisas de casa, da família, e ter que ter esse jogo de cintura para lidar com todas essas situações. Acho aí que não é diferente para cada um de nós. E lá na frente dessa apresentação, a gente vai ver também a importância do planejamento não ser engessado, né? Ele não pode ter esse peso, essa dureza, para que ele realmente possa fluir, porque nós sabemos que a vida, ela acontece de forma aí, dinâmica. E aí eu trouxe para vocês aqui um planejamento que começa em mim. Assim como começa em mim, também começa em cada um de vocês. O planejamento começa em nós, no nosso interior, na nossa maneira de pensar, naquilo que eu estou realmente posicionado ou não, se eu estou posicionado no lugar certo, na ideia certa, no objetivo certo. Então, isso é muito importante, esse planejamento que começa através de mim. Então, se eu sou uma pessoa muito agitada, uma pessoa que eu não tenho autodomínio, uma pessoa que, enfim, eu não tenho controle de situações que acontecem comigo mesmo, como eu vou lidar com essa prática de planejar, de organizar no meu dia a dia? Então, eu mesma, sou eu quem lido com minhas redes sociais, sou eu quem lido com a minha agenda, e também no meu trabalho, eu lido com um cronograma muito específico, muito cheio de detalhes, de prazo, de entrega. Então, isso precisa acontecer, né, de forma simultânea aí no meu dia a dia. E aí eu queria também ouvir de vocês o nome de vocês, a idade, onde vocês atuam dentro da PASCOM, se é na PASCOM mesmo ou não, se é em outro núcleo de comunicação dentro da paróquia ou dentro de um grupo, que você possa mandar aí no chat para a gente, né, Fábio? O Fábio, se puder me ajudar a ir reunindo essas informações aí, o seu nome, idade, a paróquia, a sua atividade que você faz, se você é coordenador, se você é a pessoa que faz as imagens dentro desse núcleo de comunicação. Pode ir mandando aí no chat. Você acha que funciona, Fábio? Você já tem um pouco aí essa relação das pessoas que estão aqui com a gente? Sim, a gente já está aqui há algum tempo, né? Uhum. E o Júlio articula
a Pascom, lá na paróquia deles, está implantando agora. A Márcia também está ajudando na implantação. Né? A Marcela está conosco aqui como palestrante, né? E o Pedro é o sócio nosso. Tá aqui firme e forte. E tem minha mãe, eu contei o pessoal, porque minha mãe está para lá e para cá, né? Fazer participação especial. Os imprevistos, né, Mas Fábio? Não, minha mãe é peça clara. E hoje, Fábio, hoje eu tenho uma convidada aqui também. A minha esposa, que também está com essa missão. Ah, é verdade, Júlio. Essa moça que está aqui, sua esposa para nós. Ei, que bênção! Oi! Oi! Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda! Então, estão todos inseridos na Pascom, então, né? Quem não está se inserindo, que é o nosso caso. Ah, compreendi. A gente recebeu a missão de implantar a Pascom lá na nossa comunidade. Ah, então, que bom! A gente está juntando todas as informações possíveis para ver se a gente consegue essa missão. Não vai dar certo. Com certeza, já deu certo, né, Júlio? Com certeza. Eu espero poder, com essas informações aí, então, ajudá-los de alguma forma. E aí eu trouxe também uma reflexão para a gente dar esse início, que eu queria trazer essas perguntas para que a gente pensasse um pouquinho. Quantas vezes você já correu atrás de um padre 5 minutos antes da missa para gravar um aviso? Será que isso acontece nas nossas igrejas, nas nossas comunidades? Ah, padre, vem aqui que eu preciso que o senhor grave para mim um trechinho para esse aviso, para essa campanha. E também pedidos de última hora feita pelo padre ou coordenação. Na minha realidade, muitas vezes eu recebo assim, como você fazer uma artezinha para nós? Coisa simples para amanhã. Será que isso acontece aí também com vocês? E também tem aquelas fotos tremidas, fotos sem qualidade, que são tiradas por pessoas que não fazem parte da Pascom, né? Pessoas que aleatoriamente fazem as fotos, porque de última hora talvez a Pascom não foi comunicada, a Pascom não estava inserida aí no cronograma da paróquia, na agenda, não ficou sabendo e não foi avisado. Então, são situações que eu trouxe que acontecem. São situações que estão na nossa realidade e nós precisamos saber lidar com cada uma delas. Talvez não são essas que vocês passam aí, mas vocês podem ter outros tipos de situação que fogem à organização, aquilo que está dentro do planejamento, aquilo que é colocado em cima da hora para vocês têm que lidar com esse tipo de situação, com sabedoria, enfim. E aí a gente vai dar entrada, a gente vai começar com um tema específico para essa noite, que é o que é planejar com amor. Eu trouxe a imagem de Santa Teresinha, porque eu sou devota de Santa Teresinha já tem alguns anos. O meu trabalho missionário tem como inspiração a vida e obra de Teresinha, e ela é mestra do amor, né? Ela nos ensina muito esse caminho da pequena via, de como nós podemos fazer as nossas atividades, os nossos afazeres aí com amor. E trouxe Santa Teresinha para ilustrar dentro dessa temática, e como o Fábio disse que vocês já viram alguns temas também, a gente não consegue falar de planejamento se a gente não falar sobre escuta. Então, mais uma vez aí a palavra escuta, vocês já passaram
por esse módulo, e aí eu trouxe porque ela se faz muito importante no nosso planejamento. Porque a primeira coisa que eu preciso entender, quem eu sou, se eu conheço a Deus, e se eu estou ouvindo dele o direcionamento, não é verdade? Como que eu vou levar a proposta de Deus, a proposta de evangelização às pessoas, se eu não estou em comunhão com o Senhor? Se eu não estou em comunhão com a vontade de Deus? Porque o nosso fim, a nossa meta aqui, independente do que a gente fizer, organizar, comunicar, é evangelizar o nosso papel. O nosso papel vai ser de servos evangelizadores, chamados aquilo que o Senhor nos chamou, levar a palavra, levar a boa nova. E eu trouxe aqui esse trecho de João, que eu gosto muito, que diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, pessoal, eu não tenho como planejar, eu não tenho como pensar comunicação se eu não tenho o conhecimento de Deus, se eu não tenho o conhecimento de mim mesmo, se eu não estou bem posicionado naquilo que o Senhor me chama a fazer. Porque o meu relacionamento com Deus, ele me leva a me conhecer, conhecer as minhas habilidades, conhecer aquilo que eu dou conta. Às vezes eu não dou conta, não tenho muito perfil do planejamento. Será que eu entendo isso em mim? Então, isso é muito importante, esse processo da escuta, que se dá através da oração. E aí também, nesse processo da escuta, o que se torna interessante aqui? Porque eu treino também os meus ouvidos para ouvir o outro. Então, eu não escuto só a Deus, eu escuto também o outro. E esse escutar, ele também é um escutar de observar. Conhecer. Eu escuto, eu vejo, eu conheço o perfil do meu paroquiano, eu conheço o perfil da minha paróquia, do meu pároco, da minha equipe. Eu estou atento às necessidades do próximo, porque o planejamento, o grande final, como eu disse, é levar a palavra de Deus. Como que eu levo essa palavra de Deus? Eu preciso ser aqui um instrumento. O Senhor me deu a inteligência necessária para que eu possa desenvolver aqui situações para que eu possa chegar no coração do meu próximo. Essa é a finalidade, não tem outra finalidade do planejamento do que evangelizar, de conhecer o próximo e conseguir. Claro, a graça de Deus, ela vai fazer o seu papel, mas eu sou colaborador da graça. Então, conseguir alcançar aquele coraçãozinho. Então, essa é a minha meta como agente de comunicação da Pastor, né? Mas a gente vai ver isso um pouco mais lá na frente. Então, a escuta, ela é muito necessária, porque quando eu escuto, observo, eu planejo com os meus pés também no chão. Eu estou dentro da minha realidade. Eu não estou na realidade de um evento, vamos dizer, um evento enorme de impacto, que aquelas coisas determinadas para esse evento não vai fazer diferença aqui dentro da minha realidade. Então, essa escuta, ela é fundamental. O planejamento, ele precisa... A primeira coisa é escutar, ouvir. Então, escuto a Deus, me conheço as minhas habilidades, me posiciono, estou pronto para ouvir o outro, estou pronto para criar, para colaborar com essa graça de levar a palavra de Deus. E aí, eu trouxe para vocês algumas definições minhas mesmo, que eu pensei, que eu organizei para trazer para vocês.
Planejar é dar ordem às informações e situações, não é verdade? Então, é como se eu pego todas as informações que eu tenho, é como se eu pego todas as situações e eu começo a dar ordem com prioridades e de forma estratégica. O meu pensamento precisa ser estratégico. O que quer dizer isso? Cada ação do meu planejamento, ele precisa ter sentido. Eu não posso fazer nada sem sentido. Por que eu vou tirar essa foto assim, atrás com a imagem do evento? Por que eu quero fazer essa foto dessa maneira? Eu preciso ter sentido, trazer sentido. Por quê? Porque eu vou trazer mais impacto visual. Visualmente, as pessoas, elas podem vir a se emocionar mais. Então, eu preciso ter esse pensamento estratégico. As pessoas, quando veem as artes bonitas, um local organizado, elas se sentem mais seguras, mais em paz, e a abertura do coração. Então, planejar é você organizar, dar ordem, deixar aquele local para que o Espírito Santo flua, para que a comunicação flua. Planejar é se antecipar aos fatos e situações. Então, se eu tenho organizado, planejado, no cronograma, eu consigo me antecipar, não é verdade? Eu consigo chegar no horário estabelecido, eu consigo verificar os meus equipamentos, eu consigo organizar a mim mesmo, organizar o meu dia, dentro daquele dia que eu fui escalado, que eu estou naquela equipe. Então, a importância que eu tenho no planejamento de me antecipar. E aí, eu trouxe aqui também, só um minutinho. Isso aqui é muito legal que eu quero trazer para vocês. Muito, muito legal. Eu vou deixar um tempinho aqui na tela. São imagens que mexeram muito comigo nos últimos dias, sobre o conclave. Quero que vocês vejam essa imagem, tá? E olha aí onde pode chegar o nosso papel. Olha aí onde pode chegar o nosso planejamento. Olha essa ordem, olha essa organização, para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam. Será que esse conclave, como que foi o roteiro desse conclave? Como que foi a equipe de planejamento desse conclave? Será que eles se anteciparam? E aí, qual que eu vou trazer para vocês a minha experiência que eu tive, e eu acho, assim, experiência do mundo, né? Eu não sei se vocês tiveram isso. Mas são imagens que impactam. O mundo estava com um olhar para a nossa igreja, certo? E o que a nossa igreja mostra? A nossa igreja mostra um nível de organização fenomenal. Quando eu vejo essa banda do Vaticano entrando ali naquela praça, com uma ordem, com um ritmo, todo o roteiro sendo seguido, claro, pode ser que houve alguma falha, alguma coisinha ali que não ficou encaixado, mas aos nossos olhos ainda passa um pouco despercebido. E aí a gente vê essa organização. Para quê? Para que as coisas fluam, para que a comunicação chegue. E aí, quando o mundo se depara com essa imagem aqui do Papa Leão, que a gente vê um Papa ali emocionado, um Papa ali, né, vivendo toda aquela situação daquele momento, o que acontece aqui? A comunicação, ela chega clara, consegue alcançar os corações, e não só dos fiéis da Igreja Católica, que é muito importante isso, corações do mundo
inteiro. Mas para que ele chegasse aqui, para que esse cenário acontecesse, foi feito todo um planejamento. Um planejamento, né? Essa história que o Espírito Santo age onde quer, da maneira que quer. Claro, o Espírito Santo age onde quer, mas o Espírito Santo também está no planejamento. Não possamos esquecer disso. Ele também prepara no planejamento. E eu trouxe uma imagem que eu gosto demais da nossa igreja também, porque nós temos muito que aprender com a nossa própria igreja. Praticamente já temos aí 50% do nosso trabalho pronto, né? Eu trago aqui a liturgia da igreja, essa organização. Vamos dizer, é um planejamento, né? As informações estão aí orquestradas. Nós temos tempos litúrgicos, certo? Nós sabemos para onde vamos. Se nós estamos num tempo após Páscoa, nós sabemos que nós estamos indo para Pentecostes. Olha só isso. Olha a visão de futuro que a gente tem. Isso traz o quê? Gera o quê? Gera segurança, gera conforto, né? Gera alívio. Então, quando o planejamento ele me traz isso, ele me traz essa visão de futuro, ele faz com que o fiel da minha igreja, da minha paróquia, se sinta o quê? Se sinta em paz, se sinta bem naquele lugar, naquele ambiente. E falando dos paroquianos e de todas as pessoas envolvidas na nossa comunidade, a nossa equipe, não tem como falar de planejamento se a gente não traz comunicação e pessoas. A comunicação é essencial para o planejamento. Precisam andar juntas. Por quê? Para eu organizar, para eu dar sentido, eu preciso saber de tudo que vai acontecer naquela campanha, o posicionamento da igreja, o posicionamento do padre. Eu preciso de todas as informações. Então, a minha comunicação, ela precisa ser coesa, ela precisa ser o máximo certa. Eu não posso passar informação, um pouquinho de informação aqui, um pouquinho de informação ali para começar um trabalho, para começar a divulgar um evento. Eu preciso de todas as informações. E nisso tudo, eu estou envolvida com pessoas, porque, primeiro, eu também não trabalho sozinho. Eu tenho equipe, eu tenho pessoas. Então, lá na frente, quando a gente pegar a parte técnica, a gente vai ver como as pessoas são importantes nesse processo do planejamento. A equipe engajada fará o planejamento brilhar. E aí eu vou voltar nessa imagem. A equipe engajada fará o planejamento brilhar. Será que o planejamento do conclave brilhou ou não brilhou? Brilhou até nos olhos do Papa, né? Brilhou nos meus olhos, assim, algo que nos tocou realmente profundamente. Então, o planejamento ele acontece como um caminho que eu vou mexendo as peças ali, vou organizando para que a comunicação ela flua de uma maneira que alcance a pessoa, que alcance o próximo e faça o efeito que precisa ser feito, ser tocado por Deus. Vou continuar aqui. Gente, eu acho que eu estou falando um pouco rápido, porque eu tenho minutos assim, eu tenho 30 minutos, na verdade, né? Já estou chegando bem perto dos 30 minutos. Mas aí, se tiver muito rápido, vocês podem me falar aqui também, tá bom? Tá bom o ritmo? Ou tá devagar? Posso continuar, né? O amor fará diferença em seu trabalho missionário, como em tudo na vida, né? Sem o amor não tem sentido.
para que eu faço se eu não amo? Né? No final das contas, o que vai ser aí, o que vai ser visto, lembrado, é o amor, a marca que nós deixamos aqui. E este amor, ele traz compromisso, cuidado e entrega. São palavras que eu trouxe para vocês, porque o compromisso em comunicar a boa nova, o evangelho de Cristo. Eu tenho isso claro? Eu tenho isso claro? Ou eu sou a moça da foto que eu estou ali e estou me posicionando em locais errados, estou tirando totalmente a evidência, a centralidade de Cristo e estou trazendo para mim. Isso é só um exemplo, tá, gente? Daquilo que eu já vi, daquilo que eu já vivenciei também. E aí eu tenho isso claro, e isso está bem ligado ao meu posicionamento. Eu estou evangelizando o Senhor? Eu tenho esse compromisso? Tá? O cuidado por esta palavra, como comunicá-la? Como que eu vou levar a palavra de Deus? Como que eu vou cuidar dessa palavra para que ela chegue até o outro? E a entrega de um trabalho realizado na certeza que o campo está pronto para a ação do Espírito Santo. No design, a gente fala muito assim, às vezes, que o design ele precisa ser sentido. Quando a gente vai defender uma marca, muitas vezes a gente está lá falando conceito, isso aqui, essa cruz serve para isso, essa cruz, isso aqui. Eu estou explicando a marca. Mas essa marca, ela está sendo sentida. Eu preciso olhar e ver, e eu preciso sentir, eu preciso gerar essa conexão às pessoas. E como eu já trouxe isso para vocês, a comunicação também. Ela precisa ser clara, límpida, para que a mensagem seja entregue de maneira eficaz. Então, a entrega de um bom trabalho sou eu preparar esse campo, porque aí a ação do Espírito Santo, ele vem para preencher, ele vem para trazer a totalidade daquele trabalho que foi realizado. Santa Teresinha ensinou que nada é pequeno se feito com amor. Ela acreditava que a santidade não reside em grandes feitos, mas sim a intensidade do amor com que cada pequena ação é praticada, transformando-a em uma grande declaração de amor a Jesus e ao próximo. Então, se eu tenho amor, para mim não faz mais a diferença se eu estou planejando um grande evento, uma agenda ou um roteiro de histórias simples. Se eu estou trabalhando naquela pequena campanha do dízimo que o meu pároco me pediu. Ou se eu estou trabalhando naquele aviso. O que vai trazer a diferença para a minha missão é o amor que eu coloco. O amor a Cristo, o amor à evangelização. Aquilo que eu estou destinado como instrumento a levar para o outro. Então, é fazer o ordinário, do ordinário, o extraordinário. Oferecer os meus pães e peixes. Ariane, o que isso significa? Muitas vezes nós queremos fazer coisas mirabolantes demais, né? Sair fora aí da nossa realidade. Mas o que eu posso oferecer para o Senhor neste momento agora? Os meus pães e peixes. Isso significa conhecer as minhas habilidades, utilizar os recursos que tenho em mãos. O que eu tenho agora? Como pessoa, como missionário da PASCOM, que eu posso entregar para o Senhor, das minhas habilidades. Você não chegou até aqui à toa, você chegou aqui por um caminho. E muitas respostas, elas vão estar conectadas com as nossas
habilidades. Então, é fazer dar certo com aquilo que eu tenho em mãos. Um planejamento pode ser feito até com uma folha de papel. Um cartaz também feito à mão de maneira artesanal também pode comunicar. Então, a intenção, o conceito, o planejamento, a estratégia aqui, ela é muito mais importante do que o meio utilizado, o suporte utilizado, se foi papel, se foi feito à mão, tá? Eu preciso trabalhar o planejamento, aquilo que dá certo para mim. Se o seu planejamento dá certo numa folha A4, você escrevendo a lápis ou uma agenda física, se ele funciona, ele é a melhor forma de você fazer. Eu trouxe aqui para vocês, para exemplificar um pouco sobre os pães e os peixes, porque eu lido com a música e com o design. E aí, eu mesma quem faço as minhas capas, as minhas músicas, da minha live. Passo um sufoco danado, né? Porque tenho que mexer com arte, tenho que ensaiar, tenho que outras e outras coisas, tenho que dar uma pausa, fazer correção de peças do meu trabalho. Mas eu estou oferecendo o meu pão e o meu peixe. Ainda ofereço, assim, de forma muito ruim, sabe, gente? Não estou oferecendo direitinho, não. Mas eu trouxe para exemplificar para vocês. Então, coloco as minhas habilidades, coloco a mão na massa com aquilo que dá para fazer hoje. Trouxe aqui também para vocês a última novena das rosas que nós fizemos. E aí, interessante, porque eu não gero conteúdo. Eu faço mais as artes mesmo. Mas eu tive que também aprender a gerar conteúdo. Usar do recurso que eu tenho, do que está disponível. Então, é apresentar dentro da minha realidade o que eu tenho, o que eu posso acrescentar nesse planejamento para que as coisas possam fluir e dar certo. E nessa terceira parte que a gente vai entrar, eu trouxe uma parte técnica, que esse material vai estar disponível aí para vocês, acredito que o Fábio deve passar e pode passar, tá? Tá disponível. E eu queria vir pincelando com vocês algumas informações que eu já até falei, mas aí a gente vai trazer para a gente fechar esse conteúdo. O que é um bom planejamento? Clareza de propósito. Então, eu escutei, eu conheci, estou conhecendo, né? Aliás, que sempre isso aí a gente vai estar variando aí o comportamento das pessoas. Eu sei o que eu quero comunicar, a quem, para quê. Esse a quem é muito importante, que foi o que eu falei lá, da escuta. Para quem que eu estou comunicando? Faz sentido eu fazer uma comunicação super colo de Deus, certo? Para as senhorinhas da minha comunidade, ali do Sagrado Coração de Jesus, para o encontro delas da primeira sexta-feira de adoração? Será que essa linguagem que eu escolhi, ela está de acordo com estas senhoras que vão receber essa mensagem? Então, eu preciso conhecer, eu preciso entender a quem eu estou querendo comunicar. Preciso saber todas as informações possíveis, participantes, tema, datas, locais, tudo. Não deixa a informação para depois. Depois eu te passo o horário, depois eu te passo... Não, porque quando a gente for criar, é imprescindível que a gente tenha todas as informações para que a gente faça a criação. Porque senão esse material vai ficar parado e você vai ter um gargalo ali no seu cronograma.
Quais serão os canais de comunicação? Eu vou usar de mídia offline, que é cartaz, que é folder, um panfleto, ou vou usar de redes sociais? Não, vou usar do jornalzinho aqui da paróquia mesmo. Eu vou usar do e-mail. Então, eu preciso estar atento à linguagem correta. Eu conheço o público. Eu vejo qual canal é melhor para me comunicar com esse público. E aí eu vou usar a linguagem correta também para esse público, tá? É um público, vou usar uma linguagem mais despojada, um tom mais sério. Como que a minha comunidade quer se posicionar? Ela quer se posicionar de uma forma mais descontraída? Ou ela quer se posicionar com mais autoridade? Então, isso tudo eu preciso estar avaliando para o meu planejamento. Organizar as ações. Então, gente, talvez a gente pense que o planejamento é só isso aqui, organizar as ações, mas não é. Vocês viram tanto de coisa que a gente falou aqui, principalmente para planejar com amor, certo? Para a gente chegar aqui nesse ponto específico da organização das ações. Porque eu, Oriane, eu consigo linkar planejamento com organização e cronograma. Não existe planejamento, tá na minha cabeça, só está na minha cabeça. Né? Muita gente fala assim, está na minha cabeça. Então, isso precisa estar visualmente aí detalhado. E aí, esse organizar as ações, eu aprendi com um amigo meu, Fábio Machado, maravilhoso, que está aqui conosco, né? Ele que deveria estar dando essa aula, porque ele é excelente em planejamento. E aí eu trouxe algumas dicas para vocês, dentro daquilo que eu já aprendi com o Fábio, sobre planejamento anual. Os principais eventos, campanhas, as celebrações litúrgicas. Na minha paróquia, não sei se de vocês têm, mas acredito que sim, acontece uma reunião para definir o planejamento anual da paróquia, certo? Então, você já tem um norte nisso aí. Aí você precisa entender, eu sou a pessoa que participo dessa reunião também, eu tenho voz aqui, o nosso núcleo da PASCOM, ele tem voz nessa reunião, a gente pode sugerir ou não, você também tem que entender onde você está posicionado, tá? Ou eu recebo esse direcionamento, porque isso aqui já adianta muito para nós, porque o padre, as pastorais, eles estão planejando, organizando anualmente os passos da paróquia, os passos da igreja. Então, qual que vai ser o nosso trabalho? O nosso trabalho é conhecer isso tudo aí, tá antenado, tá ligado nisso tudo aí que tá para acontecer durante o ano e trabalhar em cima dessas ações, desses eventos, dessas celebrações. Mas eu preciso entender, eu tenho voz nessa reunião, eu também posso sugerir, tá? Então, isso é muito importante. E eu quero trazer aqui para vocês o seguinte, gente, o prazo sempre vai cair em nós, tá? Pode ser PASCOM, pode ser agência de comunicação, pode ser aqui no meu trabalho, tá? Muitas vezes, o trabalho que ou o padre ou um diretor deveria fazer, de ter essa visão, né, como ele quer posicionar, eu vou falar de mim, né, do meu trabalho, o seu negócio, a entidade, não fazem, e aí acontece aquilo que está lá no início, tá vendo como é que todas as coisas estão ligadas? Ah, faz isso assim para mim, rapidinho, isso, aquilo, outro. Então, não tem visão de futuro, e o prazo vai estourar onde? Em cima de nós. Isso aí eu falo porque é algo que acontece, assim, muito. Isso realmente acontece mesmo. E a partir desse momento eu tenho o meu planejamento mensal, é onde eu vou destrinchar, detalhar cada tópico dentro desses dias,
desse mês. E aí eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo um cronograma. Eu estou definindo datas, eu estou definindo tarefas. Olha, nós temos a campanha do dízimo. A quem se destina? O que vamos precisar fazer? Quais as peças? Olha a ideia do padre, ele pensou nisso e nisso. Certo? É importante também a gente considerar as sugestões. E trouxe aqui um checklist do dia, um checklist, principalmente daquele dia que você vai atuar, que você está escalado. O que é preciso fazer hoje? Quais as informações que eu tenho aqui? Quais os celebrantes? De quem eu preciso, né? Quem precisa sair na foto? Já pensou? Você tira foto de um diácono e não tira foto do outro diácono? Então, eu preciso entender quem está participando dessa celebração, quem está ali, o que vai acontecer de diferente, vai ter um batizado? Eu preciso desse registro ou não? E as pessoas responsáveis, é conhecer, saber quem é responsável por cada tarefa. E aí está tudo ligado, por quê? As pessoas vão ser distribuídas dentro das suas habilidades. É um sonho, né? Muitas aí estão fora das suas habilidades. Então, é importante também para que flua, para que dê certo, que as pessoas estejam engajadas dentro daquilo que elas têm como habilidade. A organização de um conteúdo para as redes sociais. A criação de um calendário editorial simples. Então, olha para você ver, a nossa igreja, ela já traz para a gente tempos litúrgicos, ela já traz para a gente santo do dia, eu já tenho ali o planejamento anual da minha paróquia, já sei o que vai estar acontecendo. Então, eu posso trabalhar melhor também o conteúdo das minhas redes sociais. Usando ferramentas simples, eu trabalho aqui com o meu Google, eu trabalho com a minha agenda do Google. Tem outras pessoas que preferem outras. Mas você precisa trabalhar, a gente trabalha com aquilo que dá resultado para nós, né? Que consegue aí, que a gente consegue atingir o nosso objetivo. Nós já estamos caminhando para o final, extrapolei um pouquinho aí no tempo, mas realmente porque é necessário e a gente já vai finalizar, tá, Fábio? Por causa do link que vai cair, eu vou enviar outro link, tá? Tá, mas eu já estou encerrando aqui a minha parte, tá bom? Vai okay. Cair daqui quanto tempo? Daqui 1 minuto. Um minutinho? Você quer que espera? Eu vou mandar outro link, já estou mandando já. E aí também a gente trazer a divisão de tarefas com empatia, não sobrecarregar sempre as mesmas pessoas, trabalhar em equipe, respeitando os dons de cada um. Aquilo que eu falei, né, dentro aí das habilidades. E muito importante no planejamento é a avaliação. Concluímos, ou também no decorrer a gente pode avaliar o que está funcionando, o que a gente precisa mudar, o que não precisa repetir. Então, isso é muito importante, essa reunião, né, de avaliação no final, ou até mesmo aí no decorrer das atividades. Trouxe umas dicas para vocês, uma tela aí de dicas, e vamos ver se vai fazer sentido aí para vocês. Uma reunião mensal de alinhamento com a equipe, um grupo no WhatsApp para repassar o planejamento, certo? Montar uma escala com antecedência, uma escala aí das equipes, se antecipar, acompanhando o calendário mensal e semanal, começa ali no próprio domingo, na segunda-feira, já dá uma olhada o que você tem programado na semana, não deixa para olhar de um dia para o outro. Planeje você mesmo e o dia que você irá servir. Como que você vai estar nesse dia?
Será que eu estou, né, bem apresentável, estou organizado, os meus equipamentos estão prontos, estão recarregados, o que eu preciso levar de ferramentas aí para talvez pregar um cartaz ainda. Então, isso é muito importante. Criação de uma pastinha com modelos prontos de arte, que vocês podem ter também. E aí, isso aí já é algo assim muito, muito específico, né, de quem faz as artes também. E volto a dizer que planejar não é engessar, é prevenir correria desnecessária, tá? Então, aí, com jeitinho também, a gente pode ir educando os nossos párocos com muito amor também, pedindo com muita delicadeza, o padre, me passa um pouquinho antes para que eu possa planejar, para que a equipe possa estar ciente. Então, Deus também vai nos dando sabedoria para lidar com essas situações. Gente, eu espero muito ter ajudado a vocês. Realmente é um assunto assim que dá para a gente falar muita coisa. E eu queria agradecer mais uma vez a atenção de cada um, agradecer o Fábio por este momento, por poder trazer um pouquinho assim das coisas que eu vivencio para somar com cada um de vocês. Planejar com amor é preparar o terreno para que Deus fale com clareza. Vamos fazer a nossa parte, vamos colaborar com a graça. Vou deixar aqui meu Instagram para vocês, @ArianeSubtil, vocês podem me mandar mensagem, que eu estarei lá. Conheçam um pouco do meu trabalho, Missão Coração de Terezinha, que nós estamos aí com a agenda aberta nesse segundo semestre. Vocês, como agente aí da Pascom, tá? Podem fazer contato para me levar até a paróquia de vocês, para a gente fazer um show bem lindo aí na paróquia de vocês. Então é isso, deixa eu parar de compartilhar aqui para eu ver vocês um pouquinho. Parar de compartilhar. Vamos ver aqui. Aí. Ô, Glória! A minha mãe está assim, tá interagindo com você aqui, Ariane, mandando um abraço para você. Gente, louvado seja Deus, viu? Liane, obrigado pela sua partilha. Foi boa, não foi, gente? Eu acho que eu falei muito, Fábio. Não, mas você é comunicativa, né? Tem licença poética, licença missionária. Gente, então, assim, Deus paga a Ariane por tudo, né, pelo carinho, pelo zelo, deu para ver o planejamento da sua, né, palestra, assim, tudo organizado, né, louvado seja Deus. Né? Amém. Agora sim, e nós vamos para a Marcela. Marcela, que é a minha coordenadora aqui da comunicação da Diocese de Divinópolis. Né? Marcela também tem uma experiência linda na comunicação. Ela é formada em administração pelo Instituto Federal de Minas Gerais, com MBA em gestão de tráfego aplicado ao marketing digital pela PUC Minas. Atua como social media, com foco em posicionamento digital de marcas nas redes sociais. Além da atuação profissional, é coordenadora diocesana da Pastoral da Comunicação, PASCOM, onde une fé e técnica em missão evangelizadora. Participa ativamente da PASCOM em sua paróquia e na diocese, contribuindo com planejamento estratégico, cobertura de eventos, produção de conteúdos, formação de novos pasconeiros. Então, partiu? Vamos lá, então, com a Marcela. Marcela, seja bem-vinda, minha coordenadora, e vamos que vamos. Todo mundo quer saber como implantar Pascom. Oi, gente, boa noite. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para estar passando. O som tá bom? Tá dando para ouvir? Tá ok? Tudo tranquilo. Tá ótimo.
Então, vamos lá, né? Minha missão hoje é falar um pouco sobre a PASCOM, como implementar ela na paróquia, e ser um porta-voz da esperança. O Fábio já me apresentou, né? Mas eu sou coordenadora diocesana e atuo na PASCOM há aproximadamente uns 2 anos e meio. A gente já fez nossa oração, mas eu queria apresentar para vocês essa oração da Nossa Senhora da Comunicação, e eu queria que vocês lessem comigo. Virgem Santa da Comunicação, vós que acolhestes o Verbo e o apresentastes ao mundo pela divina maternidade, ajudai-nos a comunicarmos e mostrarmos o rosto de Jesus para todos. Fazei-nos usar de todos os meios disponíveis para anunciarmos o amor de Deus e denunciarmos tudo o que seja motivo de morte. Que a tecnologia, com seus avanços, sejam sempre instrumento de comunicação para a promoção da vida. Que os agentes da comunicação sejam amantes da verdade em favor do bem comum, incentivando a fraternidade e a solidariedade entre os povos. Ó Maria da Comunicação, intercedei por nós, que queremos comunicar ao mundo o vosso Filho e Senhor nosso, Jesus Cristo. Amém. Nossa Senhora da Comunicação, rogai por nós. Então, vamos lá, né? O que é a PASCOM? A PASCOM, né, é a Pastoral de Comunicação, que é mais que uma pastoral, é um eixo transversal que entrega todas as ações pastorais. Eu gosto muito de falar disso, que a PASCOM ela não trabalha sozinha, né? Ela não está sozinha. A PASCOM precisa de outros pastorais para existir, porque se não tiver eventos, se não tiver os outros movimentos da igreja, o que a gente vai transmitir, né? Como que a gente vai evangelizar? Então, a gente precisa, né, de estar junto com as outras pastorais, trabalhar junto com as outras pastorais. É uma pastoral do ser e estar em comunhão com a comunidade e com a sociedade. Gosto muito de falar também, né, que a gente tem 2 públicos, que é o público, por exemplo, dos padres, dos paróquios, das pastorais, dos movimentos, e também a sociedade, né, que são os leigos que vão à igreja, que são as pessoas que estão distantes da igreja, que a gente pode estar trazendo através de uma postagem, através de às vezes de um vídeo, né, alguma coisa que atrai a pessoa e faz com que a pessoa queira voltar para dentro da igreja. Eu vi que com o novo Papa, né, aumentou muito a busca, a pesquisa, como se tornar um católico. Então, eu tenho consciência de que isso aconteceu devido à divulgação que foi, né, esse novo Papa. Meu Instagram era só sobre isso, e até gente que não segue tantas páginas católicas igual eu, comentando sobre o Papa, e aí, tanto que isso fez com que as pessoas, influenciou as pessoas a querer ser católicos, buscar como que faz para ser católico, né? E a nossa missão é anunciar a palavra de Deus por meio da comunicação. Eu gosto muito desse versículo, né? Porque eu acho que a nossa função é essa aqui, que falou tanto no domingo da Ascensão do Senhor, né? Que Jesus fala: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, a nossa função é essa aqui, ir pelo mundo através de uma rede social, de uma postagem, de um rádio, de todos os meios de comunicações existentes, e pregar o evangelho a toda a criatura, toda pessoa, né? E vamos lá, então, falar um pouco sobre os eixos da PASCOM. A PASCOM, ela não se limita somente a ações isoladas como a produção de murais, boletins, jornais impressos, programas de TV, rádio, construção de sites, blogs e outros meios. Isso aqui é até um pouquinho desatualizado, porque nem chega a falar das redes sociais. E hoje, assim, a rede social é onde a gente mais trabalha, né, atualmente. Grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, é onde a gente está, assim, o nosso foco. Por mais que aqui na minha paróquia, por exemplo, o programa de rádio, ele ainda está muito em alta. Tanto na minha paróquia como da diocese. A diocese tem até a rádio dela, sabe? Onde ela divulga todos os movimentos da diocese e tudo. Então, é interessante, eu vou falar isso mesmo na frente, mas é interessante a gente buscar também quais são os meios mais comuns da nossa paróquia.
Porque às vezes a gente vai focar muito numa rede social, igual acontece da gente às vezes focar muito no Instagram e a gente esquecer do Facebook. E o Facebook é onde está o pessoal mais de idade. É onde o pessoal que, por exemplo, gosta de uma missa às 7 horas da manhã, que vai na missa de manhã, que gosta desses eventos assim, mais tradicionais, não tão jovens, né? Aí o EJC, por exemplo, que são os movimentos mais atuais da igreja, assim, de jovens e tal, ele está no Instagram. E tudo isso deve fazer parte de uma política global que gere comunhão, interatividade, alicerçada em 4 eixos: a formação, a articulação, a produção e a espiritualidade. Diretório de Comunicação da Igreja do Brasil, número 249. Aí eu até trouxe essa imagem aí para vocês terem uma noção, né? É como se a Páscoa fosse essa mesa e esses 4 eixos fossem os pés. Se não tiver os pés, não tem mesa. Basicamente é isso. Se perder algum, a mesa também perde sua funcionalidade. Vamos falar um pouquinho de cada um desses eixos, né? A espiritualidade é o eixo central, dando sentido a todos os outros. Desse modo, a oração pessoal e comunitária é essencial para cultivar a consciência de ser discípulo de Jesus e para sustentar a missão evangelizadora da pastoral da comunicação. Isso aqui é muito importante, porque o que acontece? Não adianta nada a pessoa querer ajudar no Pascom, digamos assim, e a pessoa não ter o respeito, por exemplo, com Jesus lá na frente, ficar atravessando, subir no presbitério. Vou falar depois mais na frente também, mas é importante que a pessoa tenha essa espiritualidade, que ela tenha essa consciência, sabe? Ela tá assim, bem para poder atuar, porque às vezes já aconteceu de movimentos e a pessoa chega lá a ter uma reza, alguma coisa, a pessoa simplesmente não conseguir servir porque não estava preparada para aquilo. Então, acontece muito. Então, é bom que a pessoa tenha espiritualidade, reze antes, tenha um preparo. O dia que for para tirar foto, vá para tirar foto no evento. E tira esse dia, depois, né? Vai uma missa para participar da missa. Porque a missa que você for para tirar foto, você não vai conseguir participar. Eu acho que é até errado, né? Você tá lá tirando foto, mexendo no celular e depois você vai comungar. Não acho que seja correto. Mas vamos lá. Depois da espiritualidade tem a formação, que é o que vocês estão fazendo, né? Que é sobre... Tá até errado aqui no slide. Mas, assim, a formação é isso que vocês estão fazendo, é ter uma noção do que é a Pascom, de como atuar. Não tem que ser expert em nada, não tem que ser profissional, assim, da área. Toda ajuda é bem-vinda. Se você sabe tirar uma foto, se você tem facilidade com arte, você tem facilidade de escrever um texto. Então, assim, a Pascom, ela engloba muitas coisas. Então, assim, toda ajuda é bem-vinda, é necessário ter uma formação, mas nesse sentido, assim, de você saber onde você está, qual é, né, a função da Pascom e tudo. A articulação é o pilar que evidencia a comunhão eclesial, mostrando que a Pascom não trabalha isoladamente, mas em colaboração com outras pastorais, movimentos e serviços dentro da comunidade. Por meio da articulação, é que se fortalece a unidade da igreja e se promove o anúncio de Jesus Cristo ao mundo. Que é aquilo que eu falei, Pascom não trabalha sozinha, Pascom trabalha junto com outros pastorais. É necessário que tenha essa união, né? E a questão da produção é o último eixo, que se concentra na criação e distribuição de conteúdo da comunicação relevante e significativo, utilizando os diversos meios de comunicação. A produção deve ser de qualidade e eficaz para transmitir a mensagem do Evangelho de forma clara e convincente. Gente, tá ok? Tô falando muito rápido, porque às vezes eu tenho a mania de falar meio rápido. Pode continuar? Pode, tá ótimo. Então tá. Então vamos lá, né? Eu falei dos eixos do Pascom, expliquei um pouco sobre a Pascom. E agora, quem pode ser Pascom? É aquilo que eu falei, né? Não é necessário ser especialista em redes sociais, em fotografias ou vídeo para fazer parte da Pascom. O que realmente importa é ter disposição, amor pela missão e desejo de comunicar com verdade e fé. Cada pessoa tem algo a oferecer, seja escrita, no acolhimento, na criatividade,
na organização, até mesmo na escuta. O ser humano, por natureza, é um ser comunicador. E por isso que todos podem contribuir. Se você sente coração chamado, abraça essa missão. A PASCOM também é lugar para você. Mas antes de tudo, né, o agente da PASCOM deve ser alguém que tem zelo e cuidado pelo que faz. Não pode ir postando qualquer coisa, fazer alguma coisa mal feita, porque tem que lembrar que você está servindo a Deus, né, com esse trabalho, é uma missão. Então, não adianta nada, às vezes, você falar assim, eu vou servir na PASCOM, mas às vezes não responde uma mensagem, não tem aquele cuidado. Às vezes, chega alguma mensagem, porque acontece muito, né? De a pessoa chegar, às vezes, com alguma cobrança, com alguma situação, assim, difícil, tratar sem educação com a pessoa, tratar de forma rude. Então, é bom ter esse cuidado, esse zelo pelo que faz. Desejo aprender sempre mais, porque nessa tecnologia toda, né, igual a inteligência artificial aí, que até o Papa citou, a gente tem que estar buscando aprender, porque as coisas estão mudando muito rápido. Então, assim, a PASCOM Leste, ela até soltou um vídeo, um curso para a gente, ensinando a usar a inteligência artificial no nosso trabalho, como pasconeiros. Então, assim, a gente está sempre tendo que buscar esse aprendizado, aprender sempre mais. Ser aberto ao diálogo, porque acontece muito no dia a dia. A gente, às vezes, manda uma arte, a pessoa, né, a coordenadora lá do movimento fala assim, a gente não gostou, pode mudar, pode fazer isso, pode aquilo. Então, você tem que estar preparado, você tem que ser aberto a esse tipo de conversa. Nas reuniões vai ter muita cobrança no começo, porque é muito complicado isso, até se ajeitar as pessoas começarem a entender qual é a função da PASCOM. Então, assim, tem situações complicadas, então você tem que ter aberto para poder conversar sobre isso. A capacidade de acolher a todos entra nisso também, porque, igual, por exemplo, aqui em Itapecerica, quando começou a PASCOM, o que acontecia? O pessoal não entendia o que era PASCOM, a gente não tinha blusa, a gente chegava lá na missa, ia tirar foto, tinha um pessoal lá que ficava indignado a gente estar em pé durante a missa tirando foto. Então, assim, criticava, chegava pro padre e criticava. Então, assim, às vezes a gente tem que ter essa noção de ter essa paciência, de até esperar o pessoal se adaptar, porque agora que a gente tem 2 anos e meio que tem a PASCOM aqui, então o pessoal já entendeu. Mas, assim, aqueles pessoal que vai na missa, por exemplo, uma vez, vai na sexta-feira da Paixão e só. Quando vai na procissão sexta-feira da Paixão e vê que a gente tá lá tirando foto, fica ainda olhando torto pra gente, sabe? Já fica assim, o que esse povo tá fazendo aqui? Então, é uma coisa assim, que a gente tem que ter essa capacidade de acolher a todos, ser receptivo a todos os tipos, né, de comentários, de momentos assim. Ter o espírito de liderança, não espere seu coordenador mandar fazer alguma coisa, não espere o padre pedir, não espere o coordenador pedir, porque igual, por exemplo, a data de Corpus Christi se aproxima. Não precisa perguntar para o padre como que vai ser. Se você já tem a data, o local, o horário, como vai ser, já começa a criar um esboço de uma arte. Não espere o padre te pedir, seja proativo. Tenha essa noção, por exemplo, vai ter um movimento. Mesmo você não... Claro, se o seu coordenador permitir, né, e tal, mas às vezes tem um movimento, não espera ele fazer essa escala, fala assim, tal dia vai ter essa procissão, eu posso estar indo, eu tenho alguém já escalado, porque senão eu vou estar no dia, eu posso tirar foto, às vezes você vai na missa, né, você vê que não tem ninguém tirando foto, vai lá, tira uma foto, para ter aquele momento registrado, sempre é bom, né, nunca é demais. Compreensão e empatia, eu acho que eu já falei um pouco, né, antes, e amor pela missão e pela igreja, que é o mais importante, né, porque o motivo de tudo, o centro de tudo é esse, é ter amor pelo aquilo que você faz, né, igual a Ariane falou, e pela igreja. E por que implementar a PASCOM, né? A PASCOM é utilizada para integrar ações pastorais, para comunicar de forma organizada, criativa e cristã, para ser voz da igreja dentro e fora da comunidade, para manter a paróquia conectada com a missão evangelizadora.
Então, é tudo aquilo que eu já tinha falado, né? Que é integrar, né, as ações pastorais, fazer os posts dos movimentos, tirar foto dos movimentos, dos eventos que tem, para poder comunicar no post, porque hoje em dia muita gente acompanha a igreja pela rede social. A rede social hoje tem um poder muito grande. Então, assim, já aconteceu comigo, de às vezes eu postar um stories de uma missa na manhã, e à tarde a pessoa me responder e falar assim: eu tinha anos que eu não ia na missa, pelos seus stories hoje eu senti vontade de ir, e eu fui. Então, assim, a gente fica muito feliz quando acontece alguma coisa assim. Então, é uma forma da gente evangelizar, né? Da gente trazer as pessoas para dentro da igreja. O ideal é que as pessoas estivessem todas dentro ali, né? Dentro, participando e tudo. Mas isso não é possível atualmente. Então, que a gente possa, né, trazer sempre mais pessoas através da nossa missão. E vamos lá, né? A Pascom na prática, né? Ela não é só gerenciar grupo no WhatsApp, fazer posts de missa nas redes sociais, controlar o som da igreja, tirar foto dos eventos, mandar programa do padroeiro para a gráfica. A Pascom na prática é estar atento ao que acontece na paróquia, acompanhar o padre e as lideranças nas ações pastorais, ajudar a manter a comunidade informada de forma simples, direta e respeitosa. É servir com humildade, escutar as necessidades da comunidade e fortalecer a comunicação entre as pastorais. Pascom é cuidar com zelo daquilo que é da igreja. É fazer o básico bem feito, com amor e responsabilidade. Mais do que uma função técnica, é uma missão assumida com seriedade, silêncio e fé. Muitas vezes, será a ponte entre o que é vivido e o que é preciso ser partilhado com os outros. E aqui, gente, eu vou falar um pouco sobre o que, né, no dia a dia da Pascom, o que é ideal que a equipe da Pascom faça. Buscar sempre, né, usar cores sóbrias para a camisa de trabalho, porque aqui na Psirica a gente usa essa blusa preta aqui. Mas mesmo a gente indo tudo de preto, a gente ainda chama atenção. É muito engraçado, porque se a pessoa não estiver ali vivendo o momento, prestando atenção na missa, no que o padre está falando, se a gente passar, a pessoa já olha para a gente, então é bom que a gente não chame atenção. Não ultrapassar o sagrado para não perder o momento. Por exemplo, né, se o Santíssimo estiver exposto, não ficar transitando ali na frente, às vezes tampando, na hora que vai dar a bênção final, já aconteceu de um pasconeiro, né, ir lá na frente, ficar ali na frente para fotografar, para poder tirar a foto ali do padre levantando o Santíssimo, evitar, porque às vezes ali naquele momento alguém pode ser tocado, e aí a sua presença pode atrapalhar ali a pessoa. Sempre levar o nome da paróquia e não o nome da pastoral, nem do agente. Ou seja, quando a gente posta foto, né, no Instagram da paróquia, a gente não marca quem tirou, porque a gente não está querendo divulgar o trabalho da pessoa, a gente está querendo divulgar a foto, né, a paróquia ali. Cuidado para na hora que for postar imagens e vídeos, fotos com pessoas em primeiro plano, com direitos autorais. Aconteceu aqui na diocese nossa, um padre tirou a foto com o Papa, aí postou a foto tinha direitos autorais com o Papa Francisco, o Vaticano indenizou ele, que nossa, foi um valor super alto, então assim, era a foto dele com o Papa, ele não viu maldade, ele postou, e aí ele teve que pagar essa dívida. Então tem que tomar esse cuidado, buscar imagens que tenha, né, que esteja tudo bem, postar elas. Igual o Vaticano News, né? Eles mesmos mandam as fotos, eles mesmos postam as fotos, eles falam assim, essas aqui podem ser usadas. Cuidado com fotos distorcidas, fotos sem qualidades, mensagens equivocadas, porque acontece muito, gente. No dia a dia, às vezes a pessoa posta uma foto assim, nada a ver com a paróquia ou com a diocese e marca para a gente estar repostando. Fotos sem qualidade, essa questão às vezes nem é da pessoa que marca a gente, né? Mas acontece hoje com o fato daquele post
colaborativo, onde a pessoa pede para colaborar, tomar cuidado, porque às vezes é um vídeo assim que não seja tanto da paróquia, alguma coisa que não seja passar a imagem que a paróquia é, porque às vezes tem alguns discursos de raiva que envolve católico, né? Algumas coisas assim, então toma cuidado com esse tipo de post, com mensagem, não aceitar tudo, porque é perigoso, né? A gente não pode postar a nossa opinião. Tem que lembrar que a gente está representando uma paróquia inteira. Então, tem que tomar cuidado com isso. Fazer reuniões frequentemente. E durante essas reuniões, se possível, né? Se unirem também para momentos de espiritualidades, que é muito importante. Aqui em Itapecerica, quando a gente foi começar a fazer, que a gente, né, deu início à Páscoa, a gente fez a reunião, chamou os integrantes que a gente achava que ia ser bacana, que poderiam acrescentar, e a gente fez uma missa de apresentação da equipe. Aí o padre, né, rezou pela gente, apresentou a comunidade, então foi muito bacana. Isso é uma ideia de que é o ideal, né? Que tem essa missa, não só para apresentação, mas também para Deus abençoar a nossa missão, né? Pedido do Padre. Quando forem fazer cobertura de celebrações, né? Evitar usar flash na fotografia por causa disso, no momento que chama atenção, né? Quando tem um flash assim, chama atenção. Evitar subir no presbitério, a não ser que o padre permita, porque aqui em Itapecerica tem um setenário, não sei se vocês conhecem. E o padre, metade do setenário, se não todo, ele reza de costas para o público. Então, assim, as pessoas estavam ficando só o padre de costas. Aí, né, o padre me permitiu que subisse no presbitério, o fotógrafo do dia, porque aqui a gente faz uma escala e tudo, para tirar a foto do padre. Mas, assim, com muito cuidado, porque Jesus fica, eles levam, né, para o altar, desce, então, assim, tem toda a movimentação, então tomar cuidado, porque às vezes não entra na frente, alguma coisa assim. Evitar ficar atravessando na frente do presbitério, porque acontece muito, por exemplo, né, às vezes a pessoa fica andando para lá e para cá, tira uma foto do padre de cá, aí atravessa, tira de lá, e atravessa para cá. Evitar fazer isso, né? Deixar para usar as portas laterais da igreja para mudar de lado, e aproveitar os momentos da assembleia, que a assembleia está de pé, para se movimentar. Porque para evitar, né? Isso mesmo, chamar atenção, porque às vezes a gente fica chamando atenção e não é bom, né? Às vezes a pessoa não vai perder o momento dela porque tá olhando a gente andando para lá e para cá, e aí evitar ao máximo fazer isso. E aí, agora no finalzinho, né? Porque agora, como eu falei um pouco sobre implementar a PASCOM, eu até tinha feito um slide aqui sobre... Depois eu procuro ele aqui. Vou falar esse finalzinho, depois, se sobrar tempo, a gente fala sobre questão da implementação em si. Quando for... Como ser porta-voz da esperança, né? Comunicar a esperança. A gente vive num tempo marcado pela desinformação, polarização e ruídos que muitas vezes ferem ao invés de curar. Nesse cenário, a missão da PASCOM se torna ainda mais essencial. Somos chamados a comunicar com responsabilidade, proximidade e esperança. Comunicar a esperança não é um detalhe, mas uma exigência cristã. Requer escuta, empatia, diálogo e mansidão. Mesmo quando é difícil, quando parece não dar frutos. Essa fala é até o Papa Leão XIV que disse. Como nos lembra na mensagem para o 59º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que aconteceu no último domingo, né? Assumida por Papa Leão XIV. Sedes manso e nunca esqueçais o rosto do outro. Falai ao coração das mulheres e dos homens, ao serviço de quem desempenhais o vosso trabalho. Não permitais que as reações instintivas guiem a vossa comunicação. Semeai sempre a esperança. Praticai uma comunicação que saiba curar as feridas da nossa humanidade.
Então, o Papa sempre fala, né, nessa parte da gente estar levando a esperança. Não mostrar só tragédia, tentar levar coisas boas, né, para as pessoas. Com isso, a Páscoa é chamada para ser um instrumento de comunhão, capaz de tornar a igreja mais próxima das pessoas, mais sensível ao sofrimento e mais disposta a caminhar junto. Porque, como nos ensina a mensagem, a esperança é sempre um projeto comunitário. E aqui, no final, eu queria deixar uma dica para vocês, e aqui eu vou falar sobre implementar, né, a Pascom. O ideal seria, gente, que vocês pesquisem... vou juntar aqui com as dicas. Procure o paróquio de vocês, né, o padre, ver qual é o interesse dele. Se ele tem interesse de estar implementando a Pascom, provavelmente sim. Conhecer a comunidade, quais são as necessidades da comunidade, fazer um grupo, né, com esses coordenadores das pastorais da família, pastoral vocacional, tentar marcar uma reunião com esse pessoal para apresentar a equipe de vocês, falar que vocês estão disponíveis para fazer as artes, para fazer a cobertura do evento. Não precisa começar com uma equipe muito grande, comece com o básico. Corpus Christi é uma oportunidade muito boa. Eu falo assim, a próxima festa grande, digamos assim, da igreja, né? Vá, tira umas fotos da procissão, poste no Instagram. Se não tiver Instagram, cria um Instagram, tenta colocar uma bio clara, né, no Instagram, é importante isso. Na bio colocar o nome da paróquia, os horários de missa, a localização, o telefone, essas informações que todo mundo procura, é bom ter na bio do Instagram. Fazer essas reuniões, né, fazer esses grupos, começar, igual eu falei, às vezes tira uma foto, uma procissão, posta a arte do Corpus Christi. Não precisa ser, tipo assim, muito profissional em fazer uma arte. O Canva é uma plataforma que tem depois eu posso até mostrar para vocês, muita opção de arte pronta, que é só acrescentar, mudar alguma coisa ou outra, acrescentar a logo da paróquia, a logo da diocese, não precisa pegar as primeiras lá para não correr o risco de ser repetidas. Lá embaixo, assim, se for descendo, tem muitas opções, muda alguma coisa ou outra, às vezes coloca uma cor, não precisa ser muito, assim, profissional para estar mexendo no Canva. O Canva é uma plataforma muito tranquila de mexer. Vai começando com os poucos, com o tempo, vai tudo encaminhando, vai surgindo pessoas que querem ajudar. Aqui a gente começou com 11 pessoas, mais ou menos. Aí algumas pessoas vão saindo porque mudam de cidade, aí outras entraram. Hoje a gente está com a equipe completa, graças a Deus. Na Semana Santa a gente conseguiu fazer uma cobertura muito boa, a gente dividiu a equipe, né? Tem o pessoal que faz a legenda, pessoal que tira as fotos, pessoal que faz as artes, pessoal que cuida dessa parte de cronograma, da missa, de horário de missa. Aí, toda vez que a gente tem um evento, a gente manda uma escala lá no grupo, né? Aí tem um grupo de fotos, tem um grupo para arte. Aí tem, às vezes, uma arte, né? Uma demanda de arte, a gente manda lá no grupo. Alguém tem disponibilidade de estar fazendo essa arte? Aí a pessoa fala que sim e faz a arte, envia para a gente. E a gente vai fazendo assim, a gente divide as funções, porque eu acho que fica mais fácil. Chegou um período que, quando esse pessoal foi saindo, ficou eu e mais uma. Então, foi assim, muito difícil, porque a gente realmente não estava conseguindo. Mas hoje está muito tranquilo. O padre tem meu WhatsApp, então toda hora ele me manda mensagem: Marcelo, vamos gravar um vídeo? Que o padre daqui, graças a Deus, gosta de gravar vídeo. Não tem que ficar insistindo com ele para nada. Então, assim, depois, se vocês quiserem até entrar lá no Instagram da paróquia, chama São Bento Itapecerica, Instagram da paróquia daqui, para vocês terem uma noção de como que é os vídeos, os posts. Como é uma equipe muito grande, a gente até tentou um tempo padronizar as artes, mas a gente não conseguiu, porque cada um tem seu jeito, sua forma, a gente tenta lá manter tudo organizadinho. Aqui é tranquilo, porque a gente tem sempre coisa para postar, porque é uma paróquia grande, que tem muitas comunidades, muitas igrejinhas assim, sabe? Então, a gente tem muito. Então, sempre tem coisa lá para a gente repostar, para a gente postar. Mas, assim, no começo, é ideal
que poste pelo menos uma vez por dia, uma vez por semana, para o Instagram não ficar ali parado. Porque se o Instagram fica parado, ele perde engajamento. Ou seja, às vezes, isso aí pode prejudicar, não tem um alcance tão bom para a quantidade de pessoas, né? Que a gente quer alcançar sempre mais pessoas, né? Então, todo dia tem santo, às vezes faz uma arte padronizada do santo do dia, só muda a imagem, tem um calendário com os santos dos dias, eu acho que a Ariane falou disso. Eu acho que essas dicas aqui que eu coloquei, eu já até falei, né? De promover um encontro, né, com as lideranças, explicando o que é a PASCOM, qual que é essa finalidade. Lembrar que a paróquia é um conjunto de comunidades, inclusive a matriz também é uma comunidade. Criar grupos com todas as pastorais e movimentos de todas as comunidades. E aí, agora, para finalizar, eu queria deixar que a PASCOM, ela não começa perfeita, ela começa com fé, com vontade de servir e com o coração aberto para escutar e comunicar. Ficou alguma dúvida? Eu estou aqui para ajudar. Deixei aqui meu Instagram e meu telefone, caso vocês quiserem me chamar para ajudar vocês, eu estou à disposição. Qualquer ajuda, qualquer dúvida que tenha ficado. Tem alguns materiais também que eu tenho, que eu posso estar encaminhando. E aí é isso. Se tiver ficado alguma dúvida, eu estou aqui. Ô, Glória. Obrigado, viu, Marcela? Foi lindo, lindo, assim, você foi dando as dicas, eu falei, gente, eu tinha que ter aprendido isso antes. Tanta coisa prática, assim. Tem muita coisa que a gente pode falar, né, e às vezes a gente vai deixando, mas tem muita coisa. O Instagram mesmo facilita muito o trabalho da gente, né? Igual tem a ferramenta lá de deixar planejado os posts. Então, um dia que você tira, você pode deixar planejado para a semana inteira para postar para vocês. Você não precisa ter aquela preocupação, né? De estar sempre postando. Ok. Vamos lá, então, pessoal. Vamos esclarecer as dúvidas. Né? Márcia, Jefferson entrou. Ei! Eu gosto muito do Jefferson, porque assim, eu vi nascer lá, PASCOM, lá na paróquia. Então, assim, louvado seja Deus, Júlio, sua esposa, Júlio também. Né? Vamos esclarecer. Tem alguma dúvida que a gente pode esclarecer? Aproveitar a Ariane, aproveitar a Marcela. Ou algum comentário também, às vezes, nossa, que legal foi ter falado isso. Fala, Márcia. Eu acho que eu acompanhei praticamente todos os encontros, né? Me parece que eu faltei em um. E foi muito bom. Agora, esses dois últimos, meninas, vou chamá-las de meninas, foram ótimos. As duas foram muito ótimas. Para a gente que está começando, né? A gente está aqui na luta, mas é para começar mesmo. Então, tudo que vocês falaram é de uma grande ajuda. Tomara que a gente consiga realmente implementar a PASCOM e fazer com que tudo aconteça para essa evangelização ser efetiva aqui na nossa comunidade. Então, só agradecer vocês, porque foi muito bom mesmo. Muito obrigada. Amém, Márcia. Obrigado você por ter participado, né, com a nossa trilha. Jefferson, quer falar algo, moço? Comenta aí sobre os outros dias também, como é que foi, como é que estamos. Boa noite a todos. Eu peço desculpa porque, como eu sou catequista também, a gente está catequizando, vai fazer intercâmbio, aí estamos na semana para preparar. A gente vai adiantar, né, a crisma dele, junto com o padre Robson e os demais membros da igreja. Aí a semana toda estamos passando a formação para ele ser crismado, antes de viajar para a Austrália. Aí eu até avisei o Fábio que não ia dar tempo, mas consegui chegar em casa e pegar um pouquinho da reunião. Eu peguei um pouquinho da fala da
da Marcela, né? E vi assim que queria ter participado ao longo de toda a fala dela. Peço desculpa por não ter participado, mas assim, eu senti assim que ela passou muito conhecimento e conselhos importantíssimos para a gente que está engajado, né, na Pascom, principalmente ela falando ali da questão da qualidade da imagem, como tirar foto. Uma coisa que eu peguei também, ela falando que quando vai ter um evento, eles colocam a lista lá da escala, né? Aí, algo que está acontecendo aqui em São Miguel do Anta, que a gente está passando por essa fase, assim, de destinar funções para quem leva jeito para tal coisa. Ah, fulano, você fica com a câmera, ciclano, você fica com história, fulano com edição de texto, fulano com a arte. A gente tá passando por essa identificação, assim, de quem quer assumir tal responsabilidade, quem quer pegar a câmera. O que você me sugere, assim, para esse início, assim, de Pascom, que a gente está bem no início? A gente fez assim, a gente mandou no grupo, a gente fez um grupo, né, para cada um, aí a gente mandou uma mensagem falando que, porque tinha muitos integrantes, no que aconteceu? A gente fundou a Pascom, muitas pessoas continuaram no grupo, só que não estava atuando. Estava lá no grupo e tal, e às vezes a gente escalava a pessoa não ia. Então, o que a gente colocou? A gente criou grupo no WhatsApp, por exemplo, assim, Mídia Pascom, Artes Pascom, um para cada função, transmissão. A gente mandou os links no grupo e falou, vamos dar até o prazo para tal dia, para vocês estarem entrando no grupo. Quem não entrar em nenhum grupo, quem não achar a sua função, entre em contato conosco, mas caso você queira sair, esse é o momento, a gente mais ou menos escreveu desse jeito, sabe? Aí deu super certo, porque o que acontece? Pessoal, tem gente que gostava de fazer legenda, aí foi pro grupo de artes, né, de fazer os textos e tudo. Quem gostava mais tinha uma facilidade com a transmissão, foi para transmissão, e a gente dividiu as equipes assim, mas deixou o grupo oficial que tá todo mundo, sabe? Porque aí a troca ali de informações ainda continua. A gente ainda conversa pelo grupo, mas ficou esses grupos divididos para a gente saber o que cada pessoa ali tem facilidade ou quer ajudar, sabe? Ah, entendi. Muito obrigada. Júlio, seus comentários, Júlio. Érica também. Pois é, eu quero dizer que foi muito esclarecedora a fala da colega. Para nós que estamos aqui também iniciando essa caminhada, eu brinco que eu estava dizendo esses dias que eu tenho 35 anos de comunicação e 0 ano de Pascom. Então, eu estou começando a aprender a fazer comunicação na Pascom. Então, para mim, todas as informações foram maravilhosas, não só desse encontro, mas dos outros encontros. Eu acho que agora a gente tem aí uma gama de informação e tem algumas sustentações, né? Porque na hora que a coisa pegar, que tiver com problema, a gente sabe os caminhos, quem procurar. De repente, aciona o Fábio aciona uma rede e a gente acha uma solução. Enfim, essa é o momento que a gente está passando. Acredito que já está dando certo. Eu tenho aí uma reunião pré-agendada agora com o pároco lá da nossa comunidade para... Ele tem uma visão um tanto diferente da atuação da Pascom. Então, ele quer um momento para passar para as pessoas que têm interesse, né, em participar da Pascom, o que ele pensa de Pascom. Eu já conversei algumas vezes com ele e eu percebi que ele tem um olhar diferente de outros padres, de outras pessoas que eu já conversei sobre Pascom. Acho até muito interessante o olhar dele. Bate um pouco com a fala da Marcela, né? Ou seja,
A maioria das vezes que eu ouvi falar de Pascom era assim, não, alguém que faz as fotos, que faz os cards, que faz o material gráfico, entendeu? E, na realidade, isso aí é apenas uma das tarefas, né? Ficou bem claro aí. A gente tem uma tarefa bem maior que isso. E aí, quando a Ariane falava lá no começo, né? Eu acho que ele travou. Júlio. Quem? Bom, enquanto o Júlio não volta, assim, algo que fica claro para mim, né, que percorreu todos esses encontros, foi o seguinte: a comunicação não está longe da missão. Eu faço parte aqui na paróquia da Pastoral da Saúde. Porque eu já trabalho na comunicação, né? Trabalho o dia inteiro como comunicação católica. Então, à noite, quando eu vou sair em missão, eu vou pela Pastoral da Saúde. E quando eu chego lá na Pastoral de Saúde, eu vou visitar os idosos, os enfermos, a primeira coisa que eu percebo e eu procuro ver com aquelas pessoas que não dão conta de sair de casa, como que elas rezam. Né? E, assim, isso assim, como que a igreja se faz presente ali? Pela nossa visita, Pastoral de Saúde, pela visita dos ministros da Eucaristia, mas e que mais? E aí a gente vê a comunicação. Então, eles rezam na TV Canção Nova, na TV Aparecida, no programa de rádio, eles acessam as redes sociais. A comunicação leva Jesus para eles, sabe? Quem está levando Jesus ali na casa dos enfermos é a comunicação. Então, assim, aí eu dou valor a cada post, a cada arte, a cada comunicação, cada e-mail, cada detalhe na comunicação, porque chega em lugares assim, com pessoas que não têm condição de sair de casa. Né? Eu, cada dia mais, eu estou assim, virando monge, né? Porque eu trabalho no home office e à noite eu cuido da minha mãe. Então, eu só estou ficando dentro de casa. Né? E como que assim, eu vou à missa aos domingos, graças a Deus, né? Mas eu rezo como? Através da comunicação. Então, assim, é algo que eu experimento e algo que eu vejo também no dia a dia missionário. Então, eu fico muito feliz de ter contribuído na formação, ter organizado a Trilha Franciscos. Eu espero que venha outros momentos formativos. Aí eu vou contar muito com você, Marcela, com você, Ariane. A Ariane, né, já é de casa, né? A gente está em missão sempre, né? Então, assim, mas assim, a gente vai nos organizar, né? Porque cada vez mais pessoas precisam, mais paróquias precisam ser formados, né? E o jeito é ir pela internet, né? Também, né? Amém? Amém. Érica, quer comentar algo? Ou podemos tirar aquela foto bonita, histórica, Rabeto, nossa Trilha Franciscos. Pessoal, eu vou entrar em contato com cada um, né, para a gente conversar em particular depois, para a gente fazer uma avaliação, para ver como que eu posso continuar ajudando, mesmo sem ter no encontro, como que eu posso ajudar você a ser um comunicador aí, né? E simbora, vamos evangelizar. Júlio, volta e conclui. Né? O seu áudio. Espera aí, deixa eu te ajudar aqui. Ver se eu consigo te ajudar. Júlio, você está sem áudio. Oi, tá ouvindo agora? Aí, agora sim. Tá. Então, para dizer para vocês que foi um prazerzão compartilhar essas informações e esse tempo que a gente ficou aqui, né? Para vocês aí 19 horas, para mim aqui é 18 horas, é a hora do pico do trânsito. Nossa Senhora. Você já percebeu que em alguns momentos eu estava num lugar, depois eu já terminei em outro lugar. Agora eu já estou em casa, por exemplo. Ah, que bom. Porque
é muito corrido, mas também não é tão longe. Então, mas foi muito bacana. Essa contribuição, com certeza, vai nos ajudar muito aqui nessa missão. E aí a gente vai trocando informação, vou passando notícia, e certamente, logo, logo vou dizer para vocês que a nossa PASCOM também agora está trabalhando e produzindo e contribuindo com a missão da igreja. Amém. Que isso eu acho que é o mais importante. Amém, amém. Amém. E com certeza vai alcançar muitos e muitos corações. Isso que é bonito, né? E é interessante, deixa eu contar assim, para a gente encerrar, para ver o tanto que a gente não pode engessar o Espírito Santo. Né? A Trilha Francisco, ela nasceu como? Ela nasceu de maneira de 2 paróquias, de 2 padres amigos meus, o padre Robson e o padre Alex. Eles não tinham PASCOM na paróquia deles, e eu fui visitá-los. E aí eu falei, vamos rezar então, vamos formar e tudo. E aí a gente fez a divulgação para eles, e a divulgação foi para a internet. E chegou no Júlio. Pois é. Velho, chegou em outros irmãos e tudo. Eu falei assim, gente, sejam bem-vindos. O Espírito sopra onde quer. Né? Então, assim, louvado seja Deus, tá vendo? Né? Quem nunca que eu, pobre, Fábio Machado, ia imaginar que eu ia ajudar alguém num estado tão distante, e nós estamos aí, né? Chegando junto, porque Deus se impulsiona. E que seja assim, né? Que a gente possa ir nesse novo Pentecostes que está chegando aí. Domingo é dia de Pentecostes. É a hora da gente pedir o Espírito Santo para que a gente possa anunciar Jesus. Amém? Amém. Querem dar a palavra final? Os minutinhos já estão acabando aqui, mas querem contribuir? Ariane? Eu acho que foi excelente o encontro. Nós estamos realmente à disposição, viu, Fábio? Precisando, pode contar comigo para esses novos grupos. E ofereçam os pães e os peixes, tá? Usem do que vocês têm em mãos agora, né? O que dá para fazer. Sempre com zelo pela casa do Senhor, com amor, porque é isso que importa. Essa comunicação ela só vai atingir se a gente tiver amor. Amém. Amém. Marcela? Eu queria falar que estou à disposição, e que precisar de mim, se eu tiver no meu alcance, né? Eu posso ajudar, a gente vai estar disposto a ajudar, tanto aqui, né? Nos novos grupos, ou também, às vezes, ajuda com a PASCOM. Estou à disposição. Amém, amém. Gente, então, sorrisão para foto, né? Muito obrigado. Mas antes, sorriso para foto, vamos lá? 3. Peraí, deixa eu até tirar. Acho que ela está aí, gente. Né? Quem está com a câmera, tá arrumando cabelo, né? Porque. Mas quer vir para tirar foto? Quer não, né? Você tá tocando o telefone, eu acho que achei. Ah, não, gente. Não, Júlio. Aí. 3, 2, 1. Mais uma. Aí. Gente, muito obrigado, viu? E vamos encerrar, né, pedindo que Nossa Senhora cuide de nós e de toda essa jornada que está vindo pela frente. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Comunicação, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, obrigado, viu? Com Deus. Fique com Deus. Boa noite para vocês. Fiquem na paz. Amém.